Existe um segredo guardado a 7 chaves sobre a sexualidade feminina, que raramente é discutido abertamente na sociedade. Um fenômeno que desafia completamente as narrativas convencionais sobre desejo, envelhecimento e prazer. Enquanto o imaginário popular insiste em associar juventude com pico sexual à realidade biológica e psicológica das mulheres, conta uma história completamente diferente. Uma história de despertar, intensificação e libertação que acontece justamente quando a sociedade espera o oposto. A verdade inconveniente é que inúmeras mulheres relatam experiências sexuais mais profundas, orgasmos mais intensos e um apetite sexual significativamente maior após os 35, 40 ou mesmo 50 anos. Mas por que isso acontece? O que muda no corpo e na mente feminina que transforma completamente a experiência da sexualidade? Para começar a desvendar esse mistério, precisamos entender que a sexualidade feminina nunca foi linear. Diferentemente do que acontece com homens, cujo pico hormonal de testosterona ocorre entre 18 e 25 anos, as mulheres vivenciam uma complexa jornada hormonal que evolui de maneiras surpreendentes ao longo das décadas. Durante os anos reprodutivos iniciais, dos 20 aos 30 anos, o corpo feminino está biologicamente programado para a fertilidade acima de tudo. Os níveis de estrogênio são altos. Os ciclos menstruais regulam o desejo de formas imprevisíveis. E existe uma dança hormonal complexa voltada primariamente para a reprodução. Nesta fase, muitas mulheres experimentam flutuações drásticas na libido, frequentemente relacionadas ao ciclo menstrual, com picos de desejo durante a ovulação, o momento de maior fertilidade. Mas algo fascinante começa a acontecer conforme os anos avançam. À medida que as mulheres se aproximam e atravessam a perimenopausa, geralmente entre 35 e 50 anos, uma transformação hormonal significativa ocorre. Os níveis de estrogênio começam a flutuar e eventualmente diminuir, mas aqui está o segredo. Os níveis de testosterona, embora também diminuam, passam a ter uma proporção maior em relação ao estrogênio. Esta mudança na proporção hormonal cria um efeito surpreendente. A testosterona, frequentemente chamada de hormônio do desejo, começa a exercer uma influência mais pronunciada. Mulheres frequentemente descrevem uma sensação de acordar sexualmente, um aumento notável na libido, fantasias mais frequentes e uma intensidade no desejo que muitas não experimentaram nos anos anteriores. Mas a história vai muito além da biologia hormonal. Existe uma revolução psicológica acontecendo simultaneamente. Durante os 20 e início dos 30 anos, muitas mulheres carregam um peso imenso de inseguranças corporais, pressões sociais e expectativas românticas idealizadas. A autoconsciência sobre a aparência física pode ser paralisante. Preocupações sobre como pareço durante o sexo, o que ele vai pensar do meu corpo, ou estou fazendo isso corretamente, frequentemente criam barreiras invisíveis, mas poderosas ao prazer genuíno. Com a maturidade, algo transformador acontece, uma libertação gradual dessas amarras psicológicas. Mulheres mais velhas relatam consistentemente um aumento dramático na autoconfiança sexual. Elas se conhecem melhor, entendem seus corpos com mais profundidade e, crucialmente, importam-se menos com julgamentos externos. Esta autoconfiança se traduz em comunicação sexual mais assertiva. Mulheres maduras têm muito mais probabilidade de expressar suas necessidades e desejos explicitamente, de guiar parceiros sobre o que funciona para elas e de rejeitar experiências que não as satisfazem. Esta capacidade de comunicação direta é revolucionária para a qualidade da experiência sexual. Além disso, existe o fator experiência. Anos de vivências sexuais, tanto positivas quanto negativas,
criam um conhecimento corporal profundo. Mulheres mais velhas sabem exatamente o que as excita, quais tipos de toque funcionam, em quais posições sentem mais prazer e como alcançar orgasmos com mais facilidade. Este conhecimento acumulado transforma completamente a experiência sexual, tornando-a mais eficiente, intensa e satisfatória. Mas há ainda outro elemento psicológico crucial: a urgência temporal. Conforme as mulheres se tornam mais conscientes da passagem do tempo e da finitude da vida, muitas experimentam uma intensificação do desejo de viver plenamente, incluindo sexualmente. Existe uma sensação de agora ou nunca que pode catalisar uma energia sexual mais intensa e uma disposição maior para explorar e experimentar. A libertação das preocupações com gravidez indesejada também não pode ser subestimada. Para muitas mulheres que já tiveram filhos ou decidiram não tê-los, a remoção desta ansiedade constante permite um relaxamento sexual profundo que simplesmente não era possível antes, mesmo com contracepção. O sexo se torna puramente sobre prazer, conexão e exploração, sem o peso psicológico das consequências reprodutivas. Existe também uma mudança fundamental nas prioridades de vida. Enquanto mulheres mais jovens frequentemente estão navegando múltiplas pressões, estabelecer carreiras, construir relacionamentos, possivelmente criar filhos pequenos, mulheres mais velhas frequentemente chegam a uma fase onde podem finalmente priorizar suas próprias necessidades e desejos, incluindo os sexuais. Esta introdução apenas arranhou a superfície das transformações hormonais e psicológicas que explicam por que a intensidade sexual feminina frequentemente aumenta com a idade. Mas existem camadas ainda mais profundas nesta história, desde mudanças neurológicas surpreendentes até fatores relacionais e sociais que criam o cenário perfeito para este despertar sexual tardio. Existe uma dimensão completamente invisível desta transformação sexual que a maioria das pessoas desconhece totalmente. Algo que acontece dentro do cérebro feminino e que redefine completamente a experiência do prazer. Enquanto a sociedade está obcecada com hormônios e aparência física, uma revolução silenciosa acontece nos circuitos neurais que controlam desejo, excitação e orgasmo. O cérebro feminino passa por uma reorganização profunda ao longo das décadas, e esta reorganização tem consequências diretas e impressionantes para a sexualidade. Pesquisas em neurociência revelam que áreas específicas do cérebro relacionadas ao prazer, recompensa e processamento sensorial se tornam mais eficientes e integradas com a experiência e maturidade. Vamos começar com algo surpreendente. A capacidade orgásmica feminina frequentemente aumenta com a idade. Estudos mostram que mulheres na faixa dos 40 e 50 anos relatam orgasmos mais frequentes, mais intensos e mais variados do que relatavam aos 20 anos. Mas como isso é possível, se geralmente associamos juventude com vitalidade sexual? A resposta está na neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões baseadas em experiências repetidas. Cada experiência sexual cria e fortalece vias neurais específicas. Cada orgasmo, cada sensação prazerosa, cada descoberta sobre o próprio corpo literalmente reconstrói o mapa neural do prazer. Décadas de experiências sexuais criam uma rodovia neural extremamente eficiente para o prazer sexual. Pense nisso como aprender um instrumento musical. Um iniciante precisa pensar conscientemente sobre cada nota, cada movimento dos dedos. Mas um músico experiente toca com uma fluidez que parece mágica. Os dedos sabem para onde ir. O cérebro processou aqueles padrões milhares de vezes.
O mesmo acontece com o prazer sexual. O cérebro de uma mulher sexualmente experiente processou sinais de prazer tantas vezes que as vias neurais se tornaram incrivelmente eficientes. Mas existe algo ainda mais fascinante acontecendo. Pesquisas recentes usando ressonância magnética funcional durante a excitação sexual mostram que mulheres mais velhas apresentam padrões de ativação cerebral diferentes e mais integrados do que mulheres mais jovens. Áreas relacionadas à consciência corporal, processamento emocional e sistemas de recompensa se comunicam de forma mais harmoniosa e coordenada. Esta integração neural significa que a experiência sexual se torna mais holística, envolvendo não apenas sensações físicas, mas também conexões emocionais profundas, consciência corporal ampliada e processamento de prazer mais sofisticado. O resultado? Orgasmos que não são apenas físicos, mas que envolvem o corpo inteiro e a mente de forma integrada. Agora vamos adicionar outra camada a este mistério: a redução da ansiedade e do estresse crônico no processamento sexual. O córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável por julgamentos, autocrítica e preocupações, tende a ser menos intrusivo durante experiências sexuais em mulheres mais velhas. Aquela voz interna crítica que pergunta: estou fazendo certo? Ou meu corpo está bonito neste ângulo? Literalmente diminui sua atividade. Esta redução na autoconsciência crítica permite que mulheres mais velhas entrem em estados de fluxo sexual. Aquele estado onde você está completamente presente, absorvida na experiência, sem julgamentos ou distrações mentais. É neste estado que os orgasmos mais profundos e transformadores acontecem. Existe também uma mudança fundamental na forma como o cérebro feminino processa o próprio desejo. Em mulheres mais jovens, o desejo sexual frequentemente é reativo, surge em resposta a estímulos externos ou ao desejo do parceiro. Mas algo interessante acontece com a maturidade. Muitas mulheres desenvolvem um desejo mais espontâneo e autônomo, que surge de dentro, independente de circunstâncias externas. Esta mudança de desejo reativo para espontâneo está relacionada a várias transformações neurológicas e psicológicas. Primeiro, há a já mencionada mudança na proporção hormonal que favorece a testosterona. Segundo, há uma reconexão com impulsos corporais que foram frequentemente suprimidos durante anos de socialização feminina que ensina mulheres a serem comportadas e a priorizarem as necessidades dos outros. Mulheres mais velhas frequentemente descrevem um despertar de algo primitivo e poderoso, uma fome sexual que sentem como genuinamente delas, não como resposta a expectativas sociais ou aos desejos de parceiros. Esta reconexão com o desejo autêntico é profundamente libertadora e intensifica dramaticamente a experiência sexual. Mas vamos explorar agora a dimensão relacional desta transformação, porque ela é absolutamente crucial para entender a intensidade sexual aumentada. Relacionamentos de longo prazo, quando saudáveis, criam uma infraestrutura única para sexo profundamente satisfatório. Existe um paradoxo interessante aqui. Enquanto a novidade é excitante, a familiaridade profunda pode criar experiências sexuais de uma intensidade que novos relacionamentos simplesmente não conseguem alcançar. Casais que passaram anos ou décadas juntos desenvolveram um conhecimento íntimo dos corpos um do outro que nenhum novo parceiro pode replicar rapidamente. Eles sabem exatamente como tocar, onde tocar, qual ritmo funciona, quais palavras excitam. Esta expertise mútua cria uma eficiência sexual que pode ser incrivelmente poderosa. Além disso, relacionamentos maduros frequentemente desenvolveram níveis de confiança e vulnerabilidade que permitem explorações sexuais que seriam impensáveis em relacionamentos mais novos.
Mulheres em relacionamentos de longo prazo relatam maior disposição para experimentar fantasias, comunicar desejos específicos e se permitir ser completamente vulneráveis durante o sexo. Esta vulnerabilidade é essencial para orgasmos profundos. Quanto mais uma mulher consegue se soltar, se entregar completamente à experiência, sem medo de julgamento, mais intensa é a experiência orgásmica. Relacionamentos onde existe segurança emocional profunda criam o ambiente perfeito para esta entrega total. Mas e as mulheres que estão solteiras ou em novos relacionamentos após os 40 ou 50? Aqui a história fica ainda mais interessante. Mulheres maduras entrando em novos relacionamentos frequentemente trazem uma combinação poderosa. Todo o conhecimento corporal e autoconfiança da experiência, com a excitação e energia da novidade. Estas mulheres não têm paciência para sexo medíocre ou parceiros que não se importam com o prazer delas. Elas sabem exatamente o que querem e não têm medo de pedir ou de procurar em outro lugar se não encontrarem. Esta assertividade sexual cria experiências muito mais satisfatórias. Mulheres maduras frequentemente escolhem parceiros de forma diferente, menos focadas em status social, aparência ou potencial financeiro. Elas priorizam compatibilidade sexual, inteligência emocional e capacidade de conexão genuína. Esta seleção mais criteriosa resulta em relacionamentos com química sexual mais forte. Existe também uma liberdade que vem de não estar mais buscando um parceiro para construir uma vida ou ter filhos. O sexo pode ser apreciado pelo que é: prazer, conexão, exploração, sem o peso de avaliações sobre adequação para casamento ou reprodução. Esta leveza, paradoxalmente, intensifica a experiência. Mas talvez o fator relacional mais transformador seja este: mulheres mais velhas pararam de fingir. Elas não fingem orgasmos para proteger o ego masculino. Elas não toleram técnicas que não funcionam por educação. Elas não aceitam sexo apressado ou centrado apenas no parceiro. Esta honestidade radical transforma completamente a qualidade das experiências sexuais. Existe uma última camada nesta história, talvez a mais poderosa de todas, que raramente é discutida abertamente. Estamos testemunhando uma revolução cultural silenciosa, onde mulheres, após décadas de condicionamento social, finalmente se permitem ser seres sexuais plenos, desejantes e sem culpa. Esta transformação cultural e psicológica pode ser o fator mais determinante na intensificação sexual que as mulheres experimentam com a maturidade. Vamos começar desvendando algo fundamental. A sexualidade feminina foi historicamente suprimida, controlada e moldada por expectativas sociais opressivas. Meninas crescem recebendo mensagens contraditórias e tóxicas sobre sexo. Devem ser atraentes, mas não fáceis. Devem agradar homens, mas não parecer desesperadas. Devem ser sexualmente disponíveis em relacionamentos, mas nunca exigentes ou insaciáveis. Este condicionamento cria o que psicólogos chamam de desejo inibido, uma supressão interna automática da própria sexualidade. Muitas mulheres jovens literalmente não conseguem acessar completamente seu desejo sexual, porque camadas e camadas de vergonha, medo e autocensura bloqueiam o caminho. Mas algo extraordinário acontece quando mulheres atravessam a marca dos 35, 40, 50 anos. Elas começam a se importar muito menos com o julgamento alheio. Esta libertação não acontece de uma hora para outra. É um processo gradual de descascar camadas de condicionamento social. Mas quando acontece, é transformador. Mulheres descrevem esta experiência como finalmente me permitir ser quem eu sempre fui. É como se décadas de regras invisíveis simplesmente perdessem seu poder. A necessidade de aprovação social diminui drasticamente.
O medo de ser julgada como vulgar ou inadequada evapora. E no vácuo deixado por estas preocupações, surge uma sexualidade autêntica e poderosa. Esta libertação psicológica coincide perfeitamente com a famosa transparência da meia-idade, aquele fenômeno onde mulheres mais velhas se tornam progressivamente invisíveis socialmente. Mas aqui está o segredo que ninguém conta. Esta invisibilidade pode ser incrivelmente libertadora. Sem o peso constante do olhar masculino objetificador, sem a pressão de competir em mercados de namoro baseados em aparência juvenil, mulheres encontram uma liberdade radical para explorar sexualidade nos próprios termos. Paradoxalmente, ao serem consideradas menos desejáveis pelos padrões sociais superficiais, muitas mulheres descobrem que estão mais desejantes e desejáveis do que nunca, mas em dimensões mais profundas e autênticas. A sexualidade deixa de ser performance para a aprovação externa e se torna expressão genuína de desejo interno. Existe também uma dimensão geracional importante nesta história. Mulheres que estão agora nos seus 40s, 50s e 60s cresceram durante ou após a revolução sexual, tiveram acesso a informações sobre sexualidade que gerações anteriores não tiveram e frequentemente absorveram ideias feministas sobre autonomia corporal e direito ao prazer. Mas levou décadas para que estas ideias se infiltrassem completamente e superassem condicionamentos mais profundos. Agora, com a maturidade, estas mulheres estão finalmente vivendo os ideais que abraçaram intelectualmente há décadas. Existe uma integração entre crença e prática que é profundamente poderosa. Elas não apenas pensam que têm direito ao prazer sexual, elas o reivindicam ativamente. Vamos falar sobre outro fator crucial. A relação com o próprio corpo muda radicalmente. Enquanto mulheres jovens frequentemente vivem em guerra com seus corpos, sempre achando que precisam perder peso, mudar alguma parte, esconder imperfeições, mulheres mais velhas tendem a desenvolver uma paz e gratidão pelo corpo que habitam. Sim, existem rugas, flacidez, mudanças gravitacionais. Mas muitas mulheres maduras descobrem que a aceitação do corpo imperfeito, mas funcional, é infinitamente mais sexy do que a busca neurótica por perfeição. Esta aceitação corporal remove barreiras psicológicas enormes ao prazer. Quando você não está mentalmente criticando suas coxas ou barriga durante o sexo, você pode estar presente na experiência, e presença é tudo. Além disso, a maturidade traz uma compreensão visceral da finitude da vida. Mulheres que perderam pais, passaram por doenças ou simplesmente testemunharam a passagem inexorável do tempo desenvolvem uma urgência existencial saudável. Não há tempo a perder com sexo ruim, relacionamentos insatisfatórios ou negação dos próprios desejos. Esta urgência catalisa uma intensidade sexual que a juventude, com sua ilusão de tempo infinito, raramente alcança. Existe também uma mudança fundamental na relação com prazer em geral, não apenas sexual. Mulheres mais velhas frequentemente pararam de adiar gratificação indefinidamente. Depois de décadas priorizando necessidades de filhos, parceiros, carreiras, pais idosos, muitas finalmente se perguntam: e eu? Quando é minha vez? Esta reivindicação de prazer e priorização própria naturalmente inclui sexualidade. A menopausa, apesar de toda a narrativa cultural negativa, pode ser um portal para uma nova fase sexual. Sim, existem desafios, secura vaginal, ondas de calor, mudanças no tecido genital. Mas estes desafios têm soluções médicas relativamente simples: lubrificantes, terapia hormonal localizada, exercícios pélvicos. E uma vez endereçados, muitas mulheres descobrem que a pós-menopausa é sexualmente libertadora. Sem menstruações, sem cólicas, sem TPM, sem preocupações sobre gravidez,
o corpo se torna mais previsível e controlável. Algumas mulheres relatam que pela primeira vez na vida adulta, sentem que o corpo é finalmente delas, não um sistema reprodutivo a serviço da espécie. Há ainda um elemento pouco discutido. Muitas mulheres mais velhas exploraram terapia, crescimento pessoal ou práticas contemplativas que as ajudaram a processar traumas sexuais passados. Experiências negativas, desde sexo ruim até abuso, deixam marcas psicológicas que podem suprimir sexualidade por décadas. O trabalho terapêutico que muitas mulheres fazem na meia-idade pode liberar esta energia reprimida de formas explosivas. Mulheres que processaram vergonha sexual, trabalharam questões de trauma ou simplesmente desenvolveram maior consciência emocional através da terapia, frequentemente experimentam um despertar sexual dramático. É como se portas antes trancadas subitamente se abrissem. A dimensão espiritual também não pode ser ignorada. Muitas tradições espirituais reconhecem que energia sexual e energia vital são fundamentalmente conectadas. Práticas como Tantra, que enfatizam sexualidade consciente e integrada, encontram audiências receptivas entre mulheres maduras buscando mais profundidade e significado em suas experiências sexuais. Esta abordagem mais consciente e intencional do sexo, tratando-o não como mero ato físico, mas como prática de conexão, presença e até transcendência, cria experiências de intensidade completamente diferente do sexo mecânico ou orientado para a performance. Finalmente, precisamos falar sobre o elemento mais subversivo de todos. Mulheres mais velhas desafiando a narrativa cultural de que são sexualmente irrelevantes. Cada mulher madura que reivindica sua sexualidade, que vive seu desejo plenamente, que recusa se tornar invisível sexualmente, está performando um ato radical de resistência cultural. Esta resistência em si é energizante e erotizante. Existe poder em recusar ser descartada, em insistir na própria relevância e desejo sexual diante de uma cultura que quer empurrar mulheres mais velhas para a margem. Este poder se traduz em energia sexual intensa. A verdade revelada então é esta: mulheres mais velhas não são sexualmente intensas apesar da idade. Elas são sexualmente intensas por causa de tudo que a idade trouxe. A combinação de mudanças hormonais favoráveis, neuroplasticidade acumulada, autoconhecimento profundo, libertação de condicionamentos sociais, urgência existencial, aceitação corporal e reivindicação radical de prazer cria a tempestade perfeita para uma sexualidade de intensidade sem precedentes. Esta é a história que a cultura não quer contar, porque desafia narrativas fundamentais sobre juventude, desejo e valor feminino. Mas é uma história verdadeira, vivida por milhões de mulheres que descobrem que os melhores anos sexuais de suas vidas não estão na juventude perdida, mas no presente vibrante e poderoso de sua maturidade.